Todos nós, ao nascermos, recebemos uma quantidade de fluido vital suficiente para que vivamos o tempo estipulado na nossa programação reencarnatória, correto? Sim, sim. No livro Há 2000 anos, já no último capítulo, Públio afirma que a morte de Flávia, sua filha, estava programada e só não ocorreu porque o Cristo a curou. No caso, ela recebeu um acréscimo de fluido vital. Se era melhor para ela o desencarne em criança, como o próprio Públio Emmanuel constata, a cura teve qual motivação? Tentar fazer Públio reconhecer e seguir Jesus? Com você. Olha, é verdade. A gente, quando reencarna, recebe uma cota de fluido vital. Eu acho que a coisa que melhor pode ajudar a gente a entender esse fenômeno, assim, é uma vela, né? Então, quando a gente nasce, é como se a gente recebesse uma vela para que a gente usasse durante a vida. Tem uns que recebem uma vela enorme, bem comprida, outros recebem uma vela pequenininha. Mas essa vela, essa quantidade de fluido que a gente tem, é que vai ser queimado durante a existência física. À medida que eu vou vivendo, à medida que eu vou experimentando a existência, eu vou como que queimando esse fluido, ele vai diminuindo, diminuindo. Se eu ficar velhinho, velhinho assim, que nem o Rubens, já bem velhinho, aí a vela vai, se apaga pela exaustão dos órgãos, né? Os órgãos chegaram à exaustão dos fluidos e aí a pessoa desencarna apagando-se. Mas isso não significa dizer que uma pessoa que vai encarnar na Terra e que vai desencarnar aos 20 anos de idade tem cota de fluido para 20 anos. Não. A gente não pode pensar assim. Olha, meu filho reencarnou e aos 20 anos ele desencarnou. Então ele veio com cota de 20. Não. Ele pode estar programado para 20, ter todas as condições para 20, mas vir com uma cota maior. Ué, mas por quê, pelo amor de Deus? Se ele vai desencarnar com 20, porque bota muito? Porque a vitalidade do indivíduo está exatamente na quantidade de fluido. Se uma pessoa que vai desencarnar aos 20 anos reencarna com fluido para 20 anos, quando ele chegar com 20 anos, ele não sai nem da cama. Os órgãos estão com falência múltipla. Ele já não consegue, não tem mais o tônus vital. Ele perdeu a capacidade, como é que eu posso dizer? Capacidade de vitalidade do corpo à medida em que foi acontecendo dentro dele esse gasto do fluido. Então, se uma pessoa está plenamente forte, saudável, é atleta e sofre um acidente e desencarna, e o programado era desencarnar com aquele período, ela desencarna cheia de fluido vital. O fluido vital dá vitalidade ao indivíduo, mas ele não determina que ele se extingue quando a vida termina. Uma coisa é certa, se ele se extinguir, os órgãos entram em colapso. Por isso que a gente, quando fica velhinho, velhinho, a gente já começa para o rim, para o pulmão, coração, olha, não está mais funcionando isso, tá? A pressão não regula mais. O que é isso? O fluido está. É quando a vela está só o pavio no fundo do pires, dando aqueles sustos assim, vai apagar, aí volta, já é o finalzinho do fluido. Mas quando a desencarnação acontece, ela acontece mesmo que o indivíduo esteja repleto de fluido. Uma referência boa para isso é o capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas, em que ele desencarna ainda com resíduos de fluido vital, que são dissipados pelos mentores logo após a sua desencarnação, por mérito do desencarnante. Nem todo mundo merece essa condição. Muita gente desencarna e permanece ainda dotado de fluido vital. Bom, mas o caso específico é o de Flávia, né? Tá aí Flávia, que estava prevista para desencarnar. Sim, mas ela estava prevista para desencarnar como criança, mas ela não estava com cota de fluido só para a criança, ela podia ter uma cota de fluido para mais tempo e desencarnar quando criança. Não é necessário que essa cota seja exatamente assim. Mas a sua colocação também é verdadeira.
é plenamente possível que você reabasteça de fluido vital indivíduos que tenham tido uma programação para a desencarnação mais cedo. Dou aqui o exemplo de Chico Xavier. Segundo aquilo que as obras espíritas comentam, Chico deveria desencarnar bastante jovem. Mas ele foi tão exitoso na produção das suas obras que novas cargas de fluido lhe foram oferecidas até os 92 anos, quando ele desencarnou, mostrando para nós que a gente gasta por um lado, mas a gente pode receber por outro. Talvez a representação numa vela não seja tão boa como de uma lamparina de óleo, né? Que a pessoa vai usando, aí o óleo vai acabando, aí alguém vem e coloca óleo de volta, aí a lâmpada volta a pegar vitalidade novamente. Então, sim, os espíritos podem reabastecer. Você pode pegar um caso desse no primeiro capítulo do livro Painéis da Obsessão, em que aparece um processo de transferência de fluido para revigorar uma pessoa, para dar a ela uma moratória de um tempo, naquele caso lá do livro é de 5 anos, para que o indivíduo pudesse ter mais vitalidade por um período maior. Estaria previsto para desencarnar, mas recebe o fluido. Tá, e qual era o objetivo dessa cura? Sensibilizar o público. Sua filha doente e em processo já bastante avançado de possível desencarne, sensibilizaria o público para que ele quebrasse o orgulho dele e pudesse procurar Jesus e pedisse para que ele a curasse. A pedido de Flávia, no capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos, Públio vai ao encontro de Jesus, mas, na verdade, é Jesus que vai ao encontro de Públio. Ele não sabe nem onde achar Jesus, e, de repente, ele aparece. Eles têm um momento mágico, que o capítulo se chama Minuto Glorioso, capítulo 5 da primeira parte, e depois desse momento glorioso, a filha dele fica curada. Na conversa, Jesus diz que quem está fazendo a cura não é ele, mas sim a esposa que pede, ela tem méritos para pedir. Então, ele, quando volta com todas as evidências, porque a menina estava doente, estava num processo já bastante avançado da enfermidade, quando ele volta, a menina está curada. Ele vê a menina curada, ele vê tudo, mas ele não atribui a Jesus a cura. Então, isso aí não foi ele que curou, isso aí aconteceu. E nem o objetivo era sensibilizá-lo, mas isso não o sensibiliza naquele momento. Lívia foi a grande articuladora para que ela merecesse a cura, mas o objetivo era atingir Públio. Lá na frente, já quando ele estiver bastante idoso, ele vai reconhecer que realmente ele deveria ter reconhecido Jesus e aceitado as várias propostas que ele colocou naquele diálogo. Ele vai fazer uma reflexão das várias oportunidades que Jesus lhe deu e ele lançou fora todas as chances de todas as orientações que Jesus havia lhe colocado. Então, resumidamente, em termos da pergunta que você fez, Flávia poderia ter uma programação para desencarnar mais jovem, mas fluido um pouco maior. E mesmo assim, pode abastecer. E o propósito disso era para que, de repente, Públio se sensibilizasse e fizesse uma mudança de vida.